Prisões privadas custam 50 milhões por ano. As prisões públicas são aquelas de propriedade e operadas pelo governo. E o governo, através de nossos impostos, são os responsáveis por todos os custos na instalação. Às vezes, certas áreas são terceirizadas para empresas privadas, como empresas de alimentação, serviços de limpeza e assim por diante. Essas instalações também não são operadas para fins lucrativos. Seu objetivo é abrigar um preso pela sentença. Quanto às prisões privadas, elas levam um grande fardo de responsabilidade para longe do governo. O governo é responsável por fornecer prisioneiros e supervisionar a instalação, mas a empresa privada é responsável pelo dia a dia das prisões, então o governo se livra do peso. Esses complexos são executados por lucro e às vezes podem ser muito lucrativos. Em 2015, as duas maiores empresas de prisão privada nos Estados Unidos, Geo Group, Carr e Civic, fizeram uma receita combinada de 3,5 bilhões de dólares. E esses dois operam um pouco mais da metade das prisões privadas nos Estados Unidos. Uma prisão privada é paga pelo governo desde que seja mais barata do que teria custado ao governo se estivesse fazendo isso sozinho. Muitas vezes a empresa é paga por pessoa presa. Normalmente, nos Estados Unidos, o governo paga as empresas entre 60 a 130 dólares por dia por preso. Seguindo essa lógica, uma instalação com a capacidade de 1.000 pessoas receberá 130 mil dólares todos os dias, o que é 47,5 milhões por ano. A diferença entre o quanto o governo os paga e o quanto custa, na verdade, abrigar os presos, é onde as corporações ganham seu dinheiro. Devido a isso, uma prisão privada favorece seus presos para reincidir quando liberado. Entre o ano de 2000 e 2016, um estudo descobriu que o número de pessoas trancadas em prisões privadas aumentou 5 vezes mais rápido do que as prisões públicas. O número de detentos nas instalações de imigração privadas aumentou em 442% em um período de tempo semelhante. Por causa disso, alguns governos adicionaram incentivos financeiros para motivar as corporações a diminuírem as taxas de reembolso. Nós mostraremos um exemplo disso um pouco mais tarde. Para ter uma ideia de quanto custa para administrar uma prisão privada, em 2016, o governo do Reino Unido publicou seus números por custo nos setores públicos e privados em relação ao ano anterior. Para prisões públicas, as despesas gerais de recursos chegaram a 2,3 bilhões de libras, as instalações privadas chegaram a 508 milhões de libras. Ao mesmo tempo, o UK tinha 14 prisões privadas, porém, em média, cada prisão custa 36,3 milhões de libras todo ano. O Clarence Correctional Center é baseado no New South Wales, Austrália, uma prisão privada gerenciada pelo Cerco, que é também o maior do país, com a capacidade de 1.700 pessoas. Aberta em julho de 2020, a prisão tem quase 90.023 metros quadrados de espaço para abrigar os encarcerados. A própria instalação custou 798 milhões de dólares australianos, cerca de 608 milhões de dólares americanos para construir. Em 2017, o Cerco venceu uma licitação para comandar o Centro Correcional de Clarence até 2040. O contrato fornecerá à empresa 2,6 bilhões de dólares australianos. O governo de Nova Gales do Sul era originalmente hesitante sobre a instalação. No entanto, eles mudaram suas mentes quando descobriram que a economia local seria impulsionada em 560 milhões de dólares australianos nos próximos 20 anos. Em 2019, o Cerco trouxe 3,2 bilhões de libras em receita, mas também foi o ano de grandes multas para a empresa, devido à manipulação sobre seus contratos de tag eletrônicos. A empresa foi multada em 22,9 milhões de libras. Em 2014, eles tiveram de pagar ao Ministério da Justiça 68,5 milhões de libras, já que eles sobrecarregaram o departamento governamental do UK. Em 2015, a nova instalação Auckland South Corrections na Nova Zelândia foi aberta. O custo de construção da prisão foi declarado para ser 270 milhões de dólares neozelandeses.
A instalação é operada por, adivinhem, Serco. A Serco também recebeu um incentivo para manter baixas as taxas de reincidência na prisão. Se eles atingirem pelo menos 10% abaixo das taxas em outras prisões na Nova Zelândia, a Serco fará 1,5 milhões de dólares neozelandeses por ano. Em 2017, o novo governo responsável anunciou que quer parar de construir novas prisões e encerrar o uso de prisões privadas. No ano anterior, a Serco foi multada em 8 milhões de dólares neozelandeses devido a acusações de que organizaram clubes de luta nas instalações. Em 2019, alguns contratantes, incluindo a Serco e a G4S, foram encontrados pagando a detentos de imigração do Reino Unido tão pouco quanto uma libra por hora para o trabalho barato de cozinhar e limpar. Os contratantes afirmaram que seus detentos fizeram cerca de 45 mil horas de trabalho pelo custo de 45.500 libras. De acordo com os relatórios, pagar este pouco significa que as empresas poderiam completamente ter economizado mais de 2,5 milhões de libras. No Texas, os Estados Unidos têm um complexo de detenção. Atualmente está sendo gerenciado pelo GEO Group. Essa instalação é especializada em delitos cometidos por imigrantes. Tem capacidade para 3.763 prisioneiros. A instalação veio a ser incendiada uma série de vezes com o tratamento dos presos. Os prisioneiros estavam insatisfeitos com a má qualidade dos alimentos e a falta de recursos legais, superlotação e maus cuidados de saúde. Por causa disso, um tumulto eclodiu. Embora tenha durado apenas um dia, 1 milhão de dólares em danos foi causado. Em 31 de janeiro de 2009, os prisioneiros realizaram motim novamente, e dessa vez, a instalação teve 20 milhões de dólares em danos. Em 2006, o contrato entre o GEO Group e as autoridades do condado Reeves pagava à empresa 4,34 milhões de dólares por ano. Em troca, o condado recebia parte do pagamento por preso que a instalação recebia da agência de prisões. Em 2009, o condado fez 3,1 milhões de dólares a partir desse acordo. Representantes do condado disseram que o dinheiro os mantinha. O GEO Group comprou o incorporado por 415 milhões de dólares. Esta empresa é especializada em tecnologia de marcação eletrônica. Em 2015, fez uma receita de cerca de 1,8 bilhão de dólares. De 2004 a 2018, o BI recebeu quase meio bilhão de dólares em uma aplicação aduaneira, também conhecida como ICE. O ICE é declarado para ser a principal fonte de renda para empresas privadas de prisão. Em 1996, o Parque Hospital, uma instalação psiquiátrica, foi fechada no país de Gales. Em seu lugar, uma nova prisão foi criada. Ela é operada pelo G4S. Tem capacidade para 1.652 detentos. O custo da criação da nova prisão foi de 82 milhões de libras. Ao longo dos anos, a prisão foi inspecionada várias vezes pelo governo. Em 2004, foi descrito como a pior prisão privada do Reino Unido. O G4S não tem a melhor reputação quando se trata de administrar prisões. Um dos piores casos foi quando eles estavam no comando da prisão. O motim aconteceu na cadeia. As más condições decorrentes de água quente e eletricidade não confiáveis, baixa qualidade de alimentos, cuidados de saúde inadequados e baixos números de pessoal foram a causa. O tumulto durou 12 horas e a prisão levou 2 milhões de libras em danos. O título da prisão mais cara do mundo pertence à Baía de Guantánamo. Em 2018, a instalação remota manteve cerca de 40 detentos. O custo total da baía no mesmo ano foi de 540 milhões de dólares, o que é cerca de 13 milhões por detento. E aí, o que acharam dessa situação das prisões da iniciativa privada? Comentem aí, vamos conversar. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Até a próxima!